Boa tarde, alunos do 8º ano. Eu vou fazer esse vídeo com os assuntos que vão cair na prova. Não vai cair na prova todos os capítulos que nós demos aqui. Nós demos o capítulo 2, o 4, se não me engano, o 5. Eu vou passar na prova o capítulo 2, que são as civilizações pré-colombianas, astecas, maias e incas, e o capítulo 4, que é o renascimento cultural. Vou fazer um breve resumo dos dois capítulos, mas espero que vocês leiam. É assunto do 7º ano. Depois que passar as provas, semana de prova, semana que vem, aí a gente volta, a gente vai dar o assunto do 8º ano propriamente dito, ok? Então, vou fazer uma revisão aqui sobre primeiro sobre os povos pré-colombianos e depois sobre o Renascimento, ok? Então, vamos lá. Vou botar aqui o slide. Vou voltar aqui para o começo. Então, pessoal, quem são os povos pré-colombianos? Os povos pré-colombianos são aqueles povos que já estavam aqui, né, na América antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses, né? Quem chegou primeiro aqui na América foram os espanhóis. Os reis espanhóis, eles mandaram um navegante, eles contrataram um navegante italiano chamado Cristóvão Colombo, e ele veio, né, para cá, em busca das Índias, que é o assunto que a gente está estudando atualmente, as grandes navegações. Cristóvão Colombo chegou até a América. Esses povos que viviam aqui, eles eram povos que tinham uma cultura bem desenvolvida, né? Os chamados povos pré-colombianos. Eram os astecas, os maias e os incas, né? Alguns povos pré-colombianos alcançaram um elevado grau de desenvolvimento econômico, social e cultural. Tinham uma sociedade bem organizada e viviam de forma harmônica, né, com a natureza. Eram politeístas, isso quer dizer, eles adoravam vários deuses e chegaram a formar grandes civilizações. E, né, que povos eram esses, né? Quais povos eram esses? Maias, astecas e incas. Então, os maias, eles se desenvolveram na península de Yucatán, que é na América Central, mais ou menos onde está Guatemala, uma parte do México, etc. As cidades eram governadas por um estado teocrático. Entre os maias, não teve um rei, um império maia. As cidades eram independentes entre si. Então, a zona urbana era habitada pelos nobres, todavia não chegaram a formar um império, mas sim o que se convencionou chamar de cidades-estado. Ergueram pirâmides, templos, palácios, como vocês podem estar vendo aí. A arquitetura deles era bem desenvolvida, né? O que mais? Eles elaboraram um calendário, né? O calendário que até na nossa era se tinha um mito, né, do famoso calendário maia, onde o final do mundo ia ser em 2012, mas o fato que, independente desse mito, o calendário maia era muito eficaz, né? Era muito semelhante aos calendários que nós temos hoje, né, em dia. Eles tinham uma escrita hieroglífica baseada em desenhos, né, e símbolos. Desenvolveram também na matemática números decimais, né, com seus códigos. Não chegaram a formar um império e, como eles não formaram um império, as cidades eram independentes entre si, isso favoreceu que outros povos dominassem os maias. Ainda continuando um pouco nos maias, lembrar que esses povos sacrificavam pessoas aos deuses, era uma forma de purificar. Por exemplo, se tivesse uma má colheita, se tivesse uma epidemia, como a gente está tendo agora, né? O corona e tal, eles entendiam que aquilo era um castigo dos deuses. E aí eles
capturavam guerreiros que fossem fortes, corajosos, e sacrificavam esses guerreiros, sacrificavam aos deuses. A economia dos maias era baseada no milho, né? Baseada, enfim, na batata, enfim. A agricultura é a principal atividade econômica. Vamos de astecas. Os astecas se desenvolveram na mesma região, praticamente, dos maias, né? Na América Central, né? Os astecas, mais propriamente, onde hoje é o México, também desenvolveram uma arquitetura bem interessante, desenvolveram várias técnicas agrícolas, construíram obras de drenagem, as chinampas, né? Ilhas de cultivo. Olha que interessante, os astecas, eles fundaram a capital do império, né? Era numa região muito alagadiça, uma região que tinha muitos pântanos e etc. E eles adaptaram a natureza a eles. Eles para plantar, eles criaram ilhas artificiais, as chinampas, para plantar. Então, vocês percebem que eles desenvolveram uma técnica bem apurada e bem sofisticada para a época, né? E a agricultura, claro, era a principal atividade econômica. Formar uma sociedade hierarquizada, isso quer dizer o quê? Que já era uma sociedade onde tinha divisão de camadas sociais, comandada por um imperador. Camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos compunham grande parte da população, a qual era obrigada a exercer trabalho compulsório para o imperador quando este os convocava para trabalhos em obras públicas. Então, tudo pertencia ao imperador, mas havia algo interessante, que quando a pessoa casava, ela recebia, né, os jovens que casavam recebiam um pedaço de terra para cultivar. Isso é interessante. Os astecas também, eles tinham escola, eles tinham literatura, eles tinham teatro, era uma sociedade bem desenvolvida. O problema foi que os espanhóis, quando chegaram aqui na América, né, eles dizimaram esse povo, né, através de armas, de doenças, né, através do fio da espada, eles mataram verdadeiras populações aqui na América. Praticavam rituais de sacrifício humano, assim como os maias, eles, né, sacrificavam aos deuses, né, seres humanos, como vocês podem estar vendo aí na imagem. Acreditavam que com o sacrifício poderiam deixar os deuses mais calmos e felizes, porque eles acreditavam que aquilo de ruim que acontecia em sua comunidade vinha dos deuses. O principal deus deles era o Quetzalcoatl, que é a serpente de plumas, e esses sacrifícios eram direcionados a ele, a esse deus. Assim como entre os maias o sacrifício era direcionado ao deus Kukulcán. Possuíam um rico artesanato, tecidos, objetos de ouro, prata e artigos com pinturas. Vocês podem perceber pela roupa, pela indumentária aí do guerreiro, que eles valorizavam muito as plumas, né? Eles já usavam o ouro, a prata, mas não tinha esse valor todo que tinha para os europeus na época. Talvez por isso os europeus conquistaram os astecas, claro, e por outros motivos, mas o que cresceu os olhos dos europeus foi justamente perceber que eles não só conheciam ouro e a prata, como eles também já sabiam trabalhar ouro e a prata através da metalurgia. O império começou a ser destruído em 1519, com as invasões espanholas, como eu já falei, que dominaram os astecas e tomaram grande parte dos objetos de ouro desta civilização. Era um grande império que ia do mar, do Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, né? Enfim, e, como eu falei, era uma cultura muito desenvolvida. Tinha calendário, tinha escrita e etc. Os incas se desenvolveram na região da América do Sul, onde hoje é o Peru e a Bolívia, não possuíam escrita e estabeleceram um Estado teocrático absolutista, tendo à frente o rei soberano, que era chamado de Sapa Inca. Desses três povos pré-colombianos que nós estamos falando, e já falamos sobre os maias, sobre os astecas, e agora vamos falar sobre os incas, o que é que acontece? Desses três povos, os incas, eles não possuíam
eles não possuíam escrita, mas isso não quer dizer que eles não desenvolveram uma sociedade acima da média. Vamos lá. Características dos Incas. Os Incas, do ponto de vista da organização política e social, vinha no topo, vinha o Inca, que era o mais poderoso, né? No topo da pirâmide social estava o Inca, que era considerado filho do sol. O Conselho do Inca, que eram 4 vice-reis, que era formado pela aristocracia ou elite, né? Que aí vinham os sacerdotes, que cuidavam da religião, os funcionários, que eram os burocratas, e os curacas, que eram cobradores de impostos, chefes locais, juízes, comandantes militares. Percebam que já era uma sociedade dividida em camadas sociais e já existia a desigualdade. Os curacas eram chefes das aldeias e a comunidade indígena como um todo, que eram camadas médias, artesãos, militares, camponeses e escravos. Era uma sociedade desigual já naquela época. Aí tem uma paisagem, pessoal. Os Incas, eles se desenvolveram na região dos Andes, que é uma região montanhosa, entre a Bolívia e o Peru, principalmente no Peru, onde foi o Império, altitudes de 3, 4 mil metros, e eles conseguiram resolver, por exemplo, um problema. Qual era o problema? Como é que cultivar numa região montanhosa se tem pouca região plana para plantar? Eles começaram a plantar, construindo terraços nas montanhas e plantando, fazendo curva de nível, e eles conseguiram se adaptar à natureza, se adaptar à região que eles moravam. Segundo a lenda andina, foi nas águas do Titicaca, que é um lago, né, que tem lá no Peru, que nasceu a civilização Inca. A agricultura era a base da economia Inca. A ela se dedicavam os habitantes plebeus das aldeias, né, principalmente o milho e a batata. Tinha tomate e outras coisas. Essa atividade baseava-se no cultivo do milho e da batata. E nessa foto, voltando aqui, vocês podem ver os terraços que eram feitos nas montanhas para plantar. Aqui do lado tem a estrutura de como era feito esses terraços, porque não havia muita terra agricultável plana, né, nos vales. Então eles tinham que plantar nos terraços. E eles conseguiram fazer isso. Desenvolvimento dos quipos, os quipos é um conjunto de nós e barbantes coloridos, fundamentais para a organização de um complexo sistema de contabilidade. Eles não tinham escrita, mas eles tinham um sistema de contagem feito por um aparelho que vocês estão vendo a imagem aí, cheio de cordão, de nó, que eles faziam a contabilidade dos impostos, né, da organização administrativa do império, etc. Religião, mistura de culto à natureza e crenças mágicas, os maiores templos eram dedicados ao sol, realizavam sacrifícios tanto de animais como de humanos, a mesma coisa dos astecas e dos maias. Então, pessoal, até aqui nós vimos agora um pouco dos povos pré-colombianos, que vai ser um dos assuntos da prova, capítulo 2 do livro do 7º ano. E agora nós vamos colocar aqui outro slide, que é o slide sobre o Renascimento, que é o outro assunto, capítulo 4, né, do livro didático. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Capítulo, estamos aqui com... Vamos tentar aqui de novo compartilhar. Eu não consegui compartilhar. Deixa eu tentar. Então, vamos tentar aqui. Eu vou compartilhar aqui sobre o Renascimento, né? Nós já compartilhamos aqui sobre o Renascimento. Vamos ver se a gente maximiza aqui. Está um pouco difícil aqui. Vamos continuar. Esperar aqui abrir.
Pronto. Voltar aqui. Renascimento cultural, conjunto de manifestações artísticas filosóficas ocorrido na transição da Idade Média para a Idade Moderna. O Renascimento cultural foi o quê? Nesse período que estava tendo as grandes navegações e etc., já estava ocorrendo um renascimento cultural. Renascimento cultural foi um movimento que pregava o quê? Que as manifestações culturais, artísticas e filosóficas deveriam ser orientadas pela razão. Deveriam ser orientadas pela razão. Então, vamos lá. Época de transformações. É uma época que o mundo estava saindo de uma Idade Média, que tinha uma paisagem rural e uma atividade econômica agrícola, para uma paisagem que estava se tornando mais urbana e mais comercial. Então, as pessoas começaram a pensar de uma forma diferente. Então, nós temos crescimento das cidades, fortalecimento da burguesia, e essa burguesia que vai investir nesse novo modelo cultural, filosófico e artístico. Então, o Renascimento foi um movimento cultural e o humanismo foi um movimento intelectual. O palco, o lugar onde nasceu esse movimento, que se baseava muito na antiga cultura grega e romana, foi a Itália. E o que ajudou a esse movimento se desenvolver na Itália? A riqueza das cidades italianas, devido ao comércio que as cidades italianas faziam com as Índias. Então, cidades como Gênova, Veneza, Florença, Milão, Roma enriqueceram muito e puderam usar muito dessa riqueza para desenvolver, financiar, investir em arte, patrocinar. Forte presença da cultura clássica. A Itália era o berço, né? Foi na Itália onde surgiu o Império Romano na Antiguidade. Então, muitos vestígios daquele antigo Império Romano ainda existiam na Itália, fora a influência também da cultura grega. Mecenato, como eu falei a vocês, famílias ricas, de cidades ricas, como Gênova, Florença, Veneza, etc., começaram a investir em arte, né? Que mais? E sábios bizantinos que trouxeram muito da cultura grega para a região da Itália. A cultura renascentista, burguesia humanista, divulgava novas ideias e valores identificados com o estilo de vida burguês e urbano. Aquele estilo de vida da Idade Média, mais agrícola, mais de uma paisagem rural, ele começa a dar lugar a um tipo de paisagem mais urbana, onde tinha um comerciante, que era chamado de burguês, e que queria uma nova mentalidade. E essa mentalidade, ela seria transmitida, né, exposta através da arte, da filosofia, da cultura como um todo. Sem influência no mundo rural, uma cultura laica, é uma cultura que queria se afastar um pouco da religião, mas ainda continuou tendo a influência da Igreja Católica, é claro, não centrada na igreja e nos valores religiosos. Eles buscavam agora o quê? A razão e a ciência. Características. Racionalismo, tudo teria uma explicação lógica e não pela fé, que era na Idade Média, né, a explicação, melhor dizendo, pela Igreja Católica. Então, eles pregavam a razão. Antropocentrismo e humanismo era o quê, pessoal? Era a valorização do ser humano como um todo e suas capacidades, sua criatividade, sua inteligência, e valorizava e glorificava o homem. O homem agora, mesmo com pecado, esse homem era valorizado, né? E etc. Inspiração na cultura clássica, eu já falei, né? Na cultura grega e romana. Aristóteles, Platão, que eram filósofos da Grécia, e etc. Individualismo, agora você seria valorizado pela sua iniciativa individual, coisa que não existia na Idade Média. Então, você era um artista, você poderia assinar a sua obra e ficar famoso através dela, né? Naturalismo, integração do homem com a natureza, enfim, valorizar as coisas do cotidiano, as coisas ligadas, né, à natureza humana e à natureza como um todo. Busca dos prazeres materiais, que é o hedonismo, e os artistas, e o realismo é o quê? Os artistas buscavam expressar a realidade com precisão. Tiveram vários artistas, e os mais famosos, né, vou citar aqui,
foi Michelangelo, né, ou Miguel Ângelo. Ele foi pintor, escultor, arquiteto. Aqui tem uma pintura que ele fez no teto, né, de uma capela que tem lá em Florença, se eu não me engano, que é a Capela Sistina, e ele está pintando aí a origem, né, do mundo, enfim. Mas ele também era um ótimo escultor. Ele se considerava muito mais escultor do que pintor. Olhem obras aí de Michelangelo que chegam à perfeição, né? Da esquerda para a direita tem o Moisés, né, que é um personagem da Bíblia, a perfeição com que ele esculpe, né, chegando ao mais próximo, né, do realismo ao mais próximo do que é realmente o corpo humano. Esse Davi também, que é essa figura aí do meio, que está em Florença, essa obra de arte, você percebe que tem até movimento a obra. E você vê músculo, até veias, tudo retratado. E Pietà, que é essa representação de Maria com Jesus, também tem o mesmo realismo, né, a mesma leveza e movimento das esculturas. Então, Michelangelo é um dos grandes exemplos, né, desse movimento renascentista. Leonardo da Vinci dispensa comentários. Ele foi considerado o gênio do Renascimento. Ele era pintor, escultor, músico, arquiteto, matemático, inventor. Dizem que ele, naquela época, século XVI, já tinha esboço do helicóptero, do submarino, enfim. E a obra máxima dele, claro que ele tem outras obras, é a Mona Lisa, uma das obras mais caras do mundo, que hoje está lá no Louvre, né? Em Paris, na França. É a Mona Lisa, que eu acho que muita gente tem em casa, né? E a obra original é caríssima. Então, Leonardo da Vinci, ele foi o chamado gênio, ele usou a inteligência e a razão para explorar, né, todo tipo de conhecimento. Aí nós temos aí outras obras dele, né, como A Última Ceia, que também é muito conhecida, e A Virgem dos Rochedos. Vamos lá. Rafael Sanzio, artista mais popular da época, não possui preocupação intelectual de Leonardo da Vinci, nem contradições de conteúdo emocional. Ele pintava mais ligado à filosofia. Essa obra, A Escola de Atenas, onde ele retrata todos os filósofos da cultura grega, ela é interessante, ela tem uma técnica muito interessante. Você percebe que ela tem profundidade, né? Você olha, você percebe a profundidade horizontal, o que eles chamavam de perspectiva, do ponto de vista da técnica. É a importância do Renascimento. O homem era capaz de explicar racionalmente os acontecimentos à sua volta. Houve mudanças de ideia que até então eram dadas como imutáveis. Aqui, nesse slide, vocês estão vendo a obra, né, O Nascimento de Vênus, de outro grande pintor, que é Sandro Botticelli. Essa obra, vocês percebem que ela representa a mitologia grega, já que o Renascimento foi inspirado na cultura grega e na cultura romana. Então, vocês estão vendo aí O Nascimento de Vênus, que é do pintor Botticelli. O Renascimento científico, com a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, que o Sol é o centro do universo, e vários estudos, né, de anatomia, com Versalhes, enfim. E o Renascimento fora da Itália. O Renascimento ele ganhou toda a Europa. Na Inglaterra tiveram dois grandes escritores, que foi Thomas More e William Shakespeare. Na Holanda teve um grande escritor, que foi Erasmo de Roterdã. Espanha, Miguel de Cervantes, com Don Quixote. E Portugal, Luís Vaz de Camões, com os Lusíadas. Independente dos autores e suas obras respectivas nacionalidades, toda essa produção literária expressava novos valores e uma nova concepção do mundo e do homem, típicos do Renascimento cultural. A literatura e a arte produzidas entre os séculos XV e XVI retrataram as transformações ideológicas e culturais que marcaram o contexto histórico em que ocorreu o movimento renascentista. Então, foi um momento de mudança cultural, né, como um todo, filosófica, artística, de mentalidade, onde o homem queria procurar descobrir o mundo através da razão e não de explicações religiosas. Temos aí uma obra de um pintor, nesse slide, de um pintor dos Países Baixos, que atualmente é a Holanda, que é Peter Bruegel, né, a dança camponesa. Enfim, e aqui é um resumo do que é o Renascimento, espero que vocês estudem.
o assunto vai ser o capítulo 2 e o capítulo 4 do livro, ok? Um abraço e bons estudos e espero que vocês possam fazer uma boa prova, ok?